Vamos lá? Pessoal, boa noite. A ideia aqui, daqui a pouco eu vou compartilhar aqui a tela do um documento, mas a ideia aqui é eu ir apresentando e o pessoal ir interagindo aos poucos. A proposta que eu elaborei, eu chamei de PL de transições, disposições transitórias, tá? Que é para reparar determinados pontos, tanto da MP 2215 quanto da Lei 13954, que, assim, do nada mudou a regra do jogo. Então a ideia é fazer uma regra transitória ali em alguns pontos, tá? Então aqui são alguns artigos, cada artigo é um ponto específico, tá? De problema, tanto da MP 2215 quanto da Lei 13954. Então a minha ideia aqui é ler uma parte, um artigo, e aí o pessoal aqui que vai debater pode usar aqui as reações do programa para levantar a mãozinha. O Gilson gerencia aí para a gente e passa a palavra para quem estiver querendo falar alguma coisa, para criticar, para sugerir, né? Qualquer coisa desse tipo, comentar, beleza? Deixa eu compartilhar aqui a janela. Tá beleza aí, né, gente? Eu vou começar aqui, ó, projeto de lei, tá? Isso aqui é a ementa, né? Que diz para que ele serve, tá? Estabelece disposições transitórias para a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, promovida pela Medida Provisória 2215, 10, de 31 de agosto de 2001, combinada com a Lei 3954, 16 de dezembro de 2019. Tá? Então, ementa, né? Isso aqui basicamente um resumão da lei. No artigo 1º, basicamente é a mesma coisa, né? O Gilson sabe muito bem como é que funciona isso aí, né? Parágrafo 1º. As disposições dessa lei têm o objetivo de promover necessários ajustes e correções na estrutura da remuneração dos militares das Forças Armadas. Esse parágrafo 2º aqui, eu botei: as regras de transição dispostas nessa lei não possuem caráter retroativo e só produzirão efeitos financeiros a partir do estabelecido no artigo 15. No artigo 15 eu coloco uma data que pode ser negociada, até junto ao governo, tá? Então a ideia é essa aqui. Só aqui rapidinho que eu vou. Tá, beleza. Então, por enquanto, acho que tá tranquilo, né? Então, se alguém levantar a mão aí, ô Gilson, aí você me avisa que é a hora que o pessoal queira fazer alguma coisa. Mas a ideia é: eu vou ler um artigo, explicar o que eu pretendo com esse artigo e o pessoal debater, tá bom? Aqui é que a gente vai entrar mesmo nas disposições, né? No que é importante são o capítulo 2 das disposições gerais. Tá? Artigo 2º. É assegurado aos militares das Forças Armadas a revisão anual da remuneração conforme política de remuneração dos militares das Forças Armadas. O índice de reajuste será aplicado ao soldo do 4 estrelas, almirante de esquadra, e os soldos dos demais postos ou graduações serão calculados a partir dos índices de escalonamento, conforme anexo 7 da Lei 13954, né, e o resultado obtido no parágrafo 1º. Ou seja, aplica-se o reajuste no 4 estrelas e pega as tabelas de escalonamento e replica para os demais. E aqui ainda coloquei aqui um parágrafo 3º, que é arredondamento em valor inteiro de reais. Então a ideia desse artigo aqui é voltar com a obrigação de ter uma revisão anual, que isso tinha na legislação anterior à MP 2215, se perdeu. E aí eles dão o reajuste quando querem, do jeito que querem. Aí quando cisma, aí fica aquele negócio lá de escalonado em não sei quantos anos. Então a ideia é que todo ano, assim como tem que ter com salário mínimo, a nossa remuneração também tenha. Beleza? Tranquilo aí? Parece que por enquanto ninguém quer comentar nada, né? Tá sem microfone, Gilson. Ver aqui o que estão. Estão acompanhando aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só colocar aí a mãozinha, né? E as perguntas do YouTube depois, a senhora pode enviar a pergunta do YouTube, porque tem aí um delay, né? Diferença de tempo que nós estamos transmitindo, né? A gente vai estar. Aí a gente vê as perguntas para responder. Se tiver perguntas, dá uma paradinha e faz as perguntas do YouTube. Tá excelente, tá excelente. Beleza. Então, Prosseguindo aqui, então. Artigo 3º.
Tá? Esse artigo 3º aqui é bem interessante. Tá? Fica assegurado ao militar ativo em 29 de dezembro de 2000, que é a data da MP do 2215, não enquadrado no artigo 34 da própria medida provisória. Tá? Esse artigo 34 é o que garantiu para quem já tinha os 30 anos naquela época o posto acima. Tá? Então, se o cara não tiver enquadrado nisso, ele era militar, estava ativo na época, o direito à percepção dos proventos calculados de forma proporcional dos termos deste artigo. Tá? O soldo do militar será composto de 2 partes de 30 cotas, das quais a primeira parte terá o número de cotas correspondente ao soldo do grau hierárquico superior, que será igual ao número de anos de efetivo serviço completos até 29 de dezembro de 2000. E a segunda parte terá o número de cotas correspondente ao soldo do grau hierárquico militar possuía na ativa, que será igual a 30 menos o número do inciso anterior. Para evitar ler tudo aqui, que são detalhes, a ideia é a seguinte: é proporcional. Por exemplo, o militar tinha 15 anos de serviço na data da lei da MP 2215. Tá? Aí ele perdeu o posto acima. A ideia dá para ele. Então, dá 15 anos de posto acima, 15 30avos de posto acima e 15 30avos do posto que ele tinha. Por exemplo, um sub, né, com 15 anos, ia receber 15 partes de 30 do soldo de segundo tenente e 15 partes de 30 do soldo de suboficial. Se o cara tinha 29 anos, aquele que perdeu, às vezes por causa de dias, então ele vai receber 29 partes, no caso do sub, 29 partes do soldo de tenente e uma parte do soldo de sub. Então ia ter uma escadinha suave, nem até aquele degrau assim. Até aqui ganhou posto acima, aqui todo mundo perdeu. Então ia ter conforme os anos de serviço. A ideia é essa. Tá? Uma curiosidade sobre essa proposta é que essa é uma proposta que o atual presidente defendia lá na época da MP 2215, 2001, 2002 e tal. Ele fazia os lobbies dele e tal, com a família militar. Era uma das propostas que ele defendia. E assim, eu descobri depois, eu escrevi esse texto aqui, né? Não copiei assim dele, mas também não é nada demais, né? Poderia ter copiado numa boa. Mas é para vocês verem que é uma coisa que já naquela época já foi pensado, né? E faz sentido. E muitos outros colegas já tocaram no assunto também. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só dizer aí. Não, até aí está bem interessante, né? Que ela procura ser uma proposta justa, né? Que vai ali reparar, né? Aqueles anos que o militar tinha, né? Como se colocou ali na data ali de 29 de dezembro de 2000, né? Faria uma correção ali, uma reparação, daria um proporcional ali e uma forma de reparar, né? Exatamente, exatamente. Interessante, né? Parece ser mais justo aí. Justo. Vamos prosseguir então? Acho que vamos prosseguir. Isso, só ver alguém na sala aí que quer fazer alguma pergunta, alguma coisa aí, não, né? Não. Não. Para mim está excelente o que o Binho está falando aí. Tranquilo.